conta-se a história que Abraão, como vocês todos sabem, e Ló, eles eram, Abraão, tio do Ló, né? E eles eram muito prósperos. Eles tinham muitos pastos, eles tinham muito gado. Eles eram homens muito prósperos mesmo, né? Deus deu toda essa riqueza para eles dois. Mas chegou um momento que eles tiveram que se separar. Chegou um momento que eles tiveram que se separar. E o que acontece? Quando a gente fala de separação, a gente lembra o que? Da palavra caminho, né? Então, eles tiveram que trilhar caminhos. E cada um deles trilhou um caminho. Ló um caminho, Abraão um outro caminho. Então, isso tem a ver com o quê? Com escolhas. Tudo na vida tem a ver com escolhas. Nós temos que saber escolher. Então, nesse contexto todo, eu tirei a obediência, escolhas, obediência e respeito. Eu comecei a analisar a escolha, a obediência e o respeito. Se nós formos em Gênesis, estamos aqui, 13, do capítulo 5 até o 7, do versículo, o pastor que já me ajudando, pastor 5 ao 7, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, vocês viram, como eu falei no início, eles tinham o quê? Rebanhos, eles tinham gados, eles tinham riquezas. Então, a bênção deles, Deus abençoou eles de uma maneira tremenda. Era muita bênção, era um excesso. Só que o que acontece? Eu vejo que a bênção era tão grande, foi tão grande, que eles tiveram, que para eles dois, ali, naquele momento, eles começaram a ter os problemas, porque os servos deles começaram a entrar em discussão, os servos deles começaram a brigar. Então foi naquele momento que Abraão, junto com Ló, teve que tomar essa decisão. O Abraão chegou até a Ló e conversou com Ló, porque aqueles conflitos que estavam existindo entre eles não deixavam com que as pessoas, de fato, ficassem felizes. As pessoas não estavam felizes. As pessoas ali, elas não estavam felizes. Só que Abraão, mesmo ele sendo mais velho do que Ló, ele chegou até Ló e, conversando com ele, falou com Ló: Ló,
Se você for para a direita, é isso? Eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Gente, para aí para analisar. Abraão era mais velho do que Ló. Mais velho. Ele poderia ter se imposto e falado: não, você vai para lá e eu vou para cá. Isso me chamou a atenção. Ele, por ser mais velho, ele respeitou isso, e por ser tio. E ele é isso mesmo, ele o tio. Ele respeitou. Respeitou. Vamos parar para analisar. Ele mais velho, ele deu a oportunidade para o outro escolher. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria a paz. Ele queria a paz. Porque ele via que conflito, o conflito não ia resolver nada. Aí eu falo, quanto de nós queremos ter razão? Razão. Nós queremos ter razão. E nós não perguntamos nada a Deus. Nós só queremos ter razão. Se nós estamos na nossa casa, se nosso filho, se nosso marido, se nossa esposa fala alguma coisa, a gente impõe. Tem que ser dessa maneira. Tem que ser dessa maneira. Nós temos a mania de estar impondo as coisas. A gente não quer perder, a gente não quer abrir mão, né? Mas aí a gente acaba caindo, né? Que a gente acaba desrespeitando o outro. Tem gente que não para nem para ouvir, não sabe nem o que está acontecendo. Lá em casa, por exemplo, é muito engraçado. Eu aprendi a calar e a sair. Quando meu filho e meu marido, eles começam com aquela discussão deles, eu não sei nem quem começou, quem terminou, eu entro, eu olho e saio. Depois que eu vejo que está tudo mais calmo, aí eu vou. E eu, Zé, o que aconteceu? Daiana, o que foi que aconteceu? Porque muitas vezes não adianta você entrar em algo que você não sabe nem do que se trata. Ou então você ouviu aquela frase, mas você não sabe nem o que tinha lá atrás. O que tinha lá atrás? Muita gente me conhece porque o que eu sempre faço? Eu primeiro não vou olhar para frente. Eu primeiro sento para ouvir o que está acontecendo lá atrás. Para quando chegar na frente, eu saber como agir. E agir com amor. Porque quem julga, eu não tenho direito de julgar ninguém. Por pior que a pessoa possa ter feito, o erro que ela possa ter feito. E eu sempre falo que ninguém erra. Porque ninguém quer errar. Ninguém quer errar. Alguém que quer errar? Não, ninguém quer errar. A gente sempre fala algo e depois eu fiz aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente fez algo que não convém ali naquele momento, não é erro, gente. Agora, triste é você continuar naquilo. É você continuar fazendo a mesma coisa. Triste é isso. Isso é muito triste. Então, o que Abraão nos ensina aqui? Que o respeito vale mais do que vencer uma discussão, gente. Respeito. Eu tenho que respeitar o meu marido. Eu tenho que respeitar o meu filho. Eu tenho que respeitar o meu pastor. Eu tenho que respeitar o anjo da casa. Porque
eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. E não é só por causa disso, não. É porque a gente tem que aprender a continuar com a moral. Porque o moral de hoje, gente, não está existindo mais. Então, se você não respeita seu marido, se você não respeita seu filho, se você não respeita sua chefe, se você não respeita ninguém, minha pergunta é: como é que você quer que eu te respeite? Como é que você quer que eu te respeite? Como é que alguém vai me respeitar se eu mesmo não dou esse respeito para as pessoas? Então a gente tem que vigiar muito nisso. Eu tenho que vigiar muito nisso. Eu estou falando isso para mim, gente. Eu estou falando isso para mim. Eu estou falando isso para mim. Vamos continuar aqui em Gênesis 13, 10, né? Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Vamos falar de Ló. Ló, ele viu as terras do Egito. Ele viu aquela coisa linda, maravilhosa, tudo verde. Visão. Abraão deu a chance para ele. Porque Abraão, ele já tinha uma promessa. Se a gente voltar no capítulo 12, aí vocês vão saber. Então Abraão, ele confiou no que Deus tinha prometido a ele. Aleluia. Ele confiou. E aí que vem a fé. A fé e a obediência. Porque quem tem fé precisa andar também com obediência. Respeito, obediência. Abraão foi o quê? Fiel, foi obediente a Deus. E teve fé no que ele prometeu. E Ló, ao meu ver, que eu não esteja enganada, mas ao meu ver, aqui pelo que eu li, ele foi pela visão. Ele foi, ali é bonito, aquele shopping é lindo, aquela roupa é linda, aqueles meus amigos são lindos, ali é tudo lindo, né? Então ele foi por ali. E o que ele esqueceu de fazer? Pergunto a vocês, o que Ló esqueceu de fazer? Orar? Perguntar a Deus, não. De perguntar a Deus. Então, orar a De Deus. perguntar a Deus. De estar em oração e perguntar a Deus se ele deveria ir para ali, para aquele caminho, como a irmã Renata aqui mesmo falou, né? Passou a mensagem para a gente, da igreja. Antes de tudo, gente, a gente tem que perguntar a Deus se é isso que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes o que é bonito pode se transformar em coisas bem feias. Levantou Ló os olhos, né? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. A terra parecia o quê? Perfeita. Muitos de nós, né? A gente vai por aquela perfeição, né? Ali é bonito, eu vou para ali, que ali é bonito.
da gente. Mas o que a gente tem que fazer primeiro é o quê? Perguntar para o Pai do céu, nosso Pai Celestial, se é para ir para ali ou não. E muitas vezes a resposta demora, né? Mas como a irmã Ana falou, vai ser no tempo dele. Vai ser no tempo dele. Lá em Sodoma, o que tinha lá? O que tinha em Sodoma? Toda perversão. Ele foi para lá, para aquele lugar, levou a família dele, levou a esposa, levou 2 filhas, e ele ficou lá, porque ele estava encantado com tudo aquilo. Na Bíblia eu não vi se a esposa dele tem um nome assim, não achei, mas ela ficou conhecida como a mulher de Ló, mas estátua de Saulo, né? Por quê? Porque ela foi desobediente. Ela foi desobediente. Ela não obedeceu. Então a gente tem que tomar cuidado para não virar um estátua de Saulo. Amém, verdade. A desobediência faz isso. A desobediência faz isso, gente. Irmãos. Então a gente tem que ficar perguntando. Essa escolha que eu estou fazendo, que você está fazendo, está agradando ao Senhor? Essa escolha que eu estou fazendo está fortalecendo a minha fé? Essa escolha vai me aproximar de Deus, vai aproximar minha família de Deus, vai aproximar o meu irmão da igreja, meu amigo de Deus? Porque a gente não está sozinho. Nós estamos no meio de uma sociedade. Então, as nossas escolhas também influenciam outras pessoas. As nossas atitudes influenciam outras pessoas. Eu, como mãe, as minhas escolhas vão influenciar dentro da minha família. O pastor, como pastor, as escolhas dele vão influenciar aqui também. Os membros da igreja. Então, a gente tem que sempre estar ciente disso. De estar perguntando, de estar pedindo a Deus discernimento, sabedoria e discernimento para poder saber escolher. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui em 13, né? Vamos aqui, 14, 15. Já estou terminando. 14, 15, estou aqui só. 14, 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu tirarei a ti, a tua descendência, para sempre. Abraão foi fiel, teve fé e continuou confiando nas promessas de Cristo, na promessa de Deus. Então, cada um que aqui está, gente, cada um de vocês que aqui estão, vocês não estão aqui por acaso, não existe esse por acaso. Vocês estão aqui porque Deus permitiu vocês estarem aqui. Deus permitiu que vocês estivessem aqui, que vocês estejam aqui. Por que isso? Porque vocês são discípulos que vão formar discípulos. Vocês estão aqui para formar esse pequeno exército para estar o quê? Glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para estar falando que Jesus vive, que Jesus existe. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso que temos aqui essa casa. E Deus se alegra quando nós estamos aqui. Nós temos que nos alegrar para vir para a casa do Senhor. Porque isso alegra Ele também. Isso alegra Ele também. E vocês aqui já conhecem a palavra. Vocês já sabem. Tudo que eu estou falando aqui não é novo. Não é novo. Não é novo. Aqui na igreja,
nós temos aqui, todo domingo, pela manhã, o estudo bíblico. Nós temos uma vez aqui no mês a escola de crescimento. O pastor, nós começamos, mas vamos dar continuidade ao discipulado, quartas-feiras. Nós temos os cultos. Aí eu pergunto a vocês, a igreja está faltando de mais o quê? Está faltando mais o quê? E tem um curso de teologia que o pastor Vinícius, né, também já fez ofereceu aqui para os irmãos. Então, gente, tem muitas coisas que a igreja que oferece. Mas a escolha é de vocês. A escolha é minha. A escolha é de vocês. A escolha é minha. Então, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para quem? Deus, ele já tem tudo. Deus, ele já tem tudo. Quem confia em Deus transforma as dificuldades em oportunidade para adorar. Nessa história, eu encontrei 2 tipos de escolhas. Ló olhou apenas para as aparências. Ele pensou no lucro imediato. Ele aproximou-se de Sodoma, que é do pecado. Porque muitas vezes as pessoas, não, eu vou ali porque estou com Deus, eu consigo. Irmão, não cai nessa não, viu? Toma cuidado. Os lugares que a gente vai, que vocês vão. Eu mesmo sou uma pessoa que eu conheço muitas pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de honrar meus amigos. Muitas vezes tem festas. Eu vou, porque eu quero honrar aquela minha amiga, aquele meu amigo. Porque eu não sei até quando que eu vou poder estar ali com eles ou eles comigo. Mas eu vou, mas eu fico até um determinado horário. Porque quando eu vejo que já está passando, aí todo mundo já sabe. Angélica, ela não está mais não. Não é para a gente abandonar os amigos, porque essas pessoas precisam de nós. Tem lugares que eu vou, que eu fico ali, falando de Deus para elas. Enquanto elas estão sóbrias. Porque não adianta você passar de 11, 12 horas, não, porque você não vai conseguir, elas não vão saber nem que é o diabo. Imagine quem é Deus. Porque já estão todo mundo ali, está todo mundo embriagado. Então a gente também tem que ter o quê? Essa sabedoria, né, para a gente poder também tá levando a palavra para as pessoas. Né? E a gente tem que aprimorizar isso. Né? A gente não pode... eu não gosto de estar fazendo escolhas de pessoas. Todo mundo está comigo, todo mundo. E as pessoas mais difíceis são as que eu mais resposto. Porque elas, eu sei, que essas pessoas, são as que Deus quer mais. São as que Deus quer mais. Então, por essas pessoas eu luto. Por essas pessoas eu abaixo a cabeça, eu me humilho. Pelas outras também. Mas por essas aí eu faço. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus quer. Porque muitas vezes você desiste de uma ou de outra pessoa só porque a pessoa falou que você é feia. Ou porque falou que você não presta. Não é bem assim, não. A gente que está aqui, nós que somos cristãos, a gente tem que ter esse discernimento também espiritual. Claro, né? Tem pessoa que extrapola. Mas, o que nós temos que fazer? Nós temos que abraçar essas pessoas com amor. Porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? O diabo quer isso, o inimigo quer isso, que a gente deixa elas soltas. A gente sabe também, né, que tem pessoas que o diabo quer nem constar junto. Porque elas já estão fazendo o trabalho delas. Mas isso já é problema delas. Mas tem muitas pessoas que a gente tem que estar ali, gente, perto, ajudando,
importante. É muito importante isso. Já vou terminar, viu? A pastora já está me olhando. O pastor está me olhando. Então, gente, o que eu vou deixar, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, para mim, para todos, é o quê? Escolha a obedecer a Deus. Escolha a respeitar as pessoas. É muito importante. A respeitar as pessoas. O respeito é muito importante. E escolha também promover a paz. Porque muitas vezes a gente traz desordem para certos ambientes. Eu, quando tinha 13, 14 anos, gente, eu estou com 51 anos de idade. A minha mãe já olhava para mim e falava assim: Angélica, minha filha, pelo amor de Deus, peça a Deus para Ele te dar mansidão. Gente, eu estou com 51 anos de idade. Eu ouço a voz de minha mãe no meu ouvido até agora. Até hoje, não, até agora. Peça a Deus para te dar mansidão. Então é isso, gente. A gente tem que pedir a Deus, né? Porque Deus, Ele vai fazer o melhor por todos nós, né? E para minhas irmãs, vocês viram? Eu tive coragem, estou aqui na frente. Vou pedir a Deus para nos capacitar cada dia mais para estar falando na palavra dele, né? Muito obrigada pela oportunidade, pastor.